Olá, seja muito bem-vindo ao canal do InfoMoney no YouTube. Eu sou Marcos Mortari, editor de política do site. Estamos aqui na Expert XP 2023. Eu estou aqui do lado do diretor de programa da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Daniel Loria, que é a cabeça por trás aí de muitos braços trabalhando no Ministério da Fazenda nessa discussão de offshores de tributação, mudança nas regras de tributação de aplicações financeiras de brasileiros no exterior e também agora mais recentemente dessa medida provisória que trata dos fundos fechados, né, uma nova regra instituindo basicamente o Come Cotas, né, uma estrutura que já é conhecida nos fundos abertos, mas que agora passa a vigorar também, caso a medida provisória seja aprovada, na questão dos fundos fechados. O timing é bem interessante dessa discussão, né? O governo tinha encaminhado uma medida provisória antes sobre offshores que acabou caducando e agora, por questões fiscais também, teve que endereçar rapidamente a medida provisória dos fundos fechados para poder fazer frente ao impacto fiscal da questão do salário mínimo e da atualização da tabela do imposto de renda que foi aprovada pelo Congresso Nacional nas últimas semanas. Secretário, eu queria entender um pouquinho os desafios agora dessa discussão dos fundos fechados, que é uma discussão que estava ainda um passo atrás, né? Os offshores já tinha amadurecido ao longo, mesmo truncado o debate na Câmara dos Deputados, teve no Congresso Nacional, teve emendas apresentadas, o texto foi aprimorado durante essa discussão toda. No caso dos fundos fechados, isso não aconteceu e é o que está vindo com medida provisória, ou seja, uma aceleração na tramitação. Queria entender quais são os desafios agora de construir um texto alinhado com os parlamentares para que a medida prospere, não caduque. Antes de mais nada, obrigado, Marcos, pelo convite para estar conversando aqui com você. Obrigado à XP pelo convite de estar aqui na Expert. Queria destacar que esse ministério, esse governo é um governo do diálogo, da construção coletiva e da escuta ativa. Então, em offshores, o que aconteceu? A gente publicou um texto original dia 30 de abril e desde então veio colhendo contribuições do setor privado, da sociedade civil, veio aperfeiçoando aquele texto. Ao longo do processo, foram mais de 20 contribuições recebidas e acatadas, né? Então, o texto que a gente tem hoje no projeto de lei das offshores, seguramente é um texto melhor do que a gente tinha em abril. Tá? Então, fico contente, né, do lado pessoal, assim, que a gente tem conseguido fazer essa construção coletiva. Estamos à disposição do Congresso Nacional também para tentar avançar com esses textos no Congresso, né, respeitando o tempo deles e esse acordo com o presidente Arthur Lira. E agora temos o desafio da medida provisória dos fundos fechados, que é um texto mais novo, que a gente acabou de lançar agora essa semana, agora em agosto, mas que apesar de ter sido publicado agora, também é um texto que já passa por uma construção coletiva, um diálogo com algumas cabeças técnicas aí do mercado que a gente convidou para contribuir com uma construção de um texto que seja tecnicamente robusto. Ambos os temas já tinham sido tentados por governos anteriores, no caso dos fundos, o governo Temer, em 2016, e em 2021 pelo governo Bolsonaro. Em 2021 a Câmara chegou a aprovar um texto e que é uma fonte de inspiração para o nosso. Claro que a gente buscou fazer algo, né, sempre aperfeiçoando em relação àquilo que constava da legislação, até ouvindo, né, a sociedade civil, as contribuições. E agora o que a gente vai fazer é fazer o que a gente faz de melhor, que é dialogar, é ouvir, é ajustar, é aperfeiçoar, conversar no Congresso, dialogar com o Parlamento, para tentar de uma vez por todas que isso seja aprovado, que a gente vire essa página no Brasil. Diretor, eu queria entender um ponto aí dos fundos fechados, né? Já se tentou outras vezes esse tipo de mecanismo, né? O senhor mesmo destacou, mas muitos tributaristas manifestam uma preocupação disso representar uma espécie de retroatividade da lei, né? Da regra, né? Já que hoje eles são isentos, né, de imposto até o momento que você resgata ou liquida esse fundo, né? E o investidor saca esses recursos. Agora vai ter uma instituição de, primeiro, uma adequação, né, desse patrimônio que foi acumulado, né, desse estoque, uma tributação desse estoque, e também vai passar a instituir um come cotas da mesma forma como acontece nos fundos abertos. É uma nova regra, mas que vai se aplicar de alguma forma aos estoques que já foram. Como que o governo pretende enfrentar essa discussão jurídica que fatalmente vai acabar aparecendo? Legal, Marcos. Esse tema dos rendimentos acumulados nos fundos é um tema que sempre aparece quando a gente trata desse assunto. O que aconteceria se a gente não falasse nada? Esse rendimento acumulado impactaria o primeiro come cotas, que é calculado pela diferença do valor patrimonial e do custo, e seria tributado à vista em 15%. Então, se eu ficasse quieto, se eu não falasse nada sobre isso, teria tributação. Esse é um rendimento que já está efetivamente apropriado dentro do fundo. Ele é uma renda líquida do fundo.
O que a lei fala é determinar o momento da ocorrência do fatirador. Então, na nossa perspectiva jurídica, não há problemas com essa tributação em cima do rendimento acumulado. Esse rendimento não foi tributado antes, nem no fundo, nem no cotista. Ele está determinando o momento de ocorrência do fatirador agora, assim como aconteceu na primeira vez que foi instituído o Come-Cotas, na década de 90. Isso foi levado à justiça e prevaleceu o Come-Cotas, né? Como a gente tem aí há mais de 20 anos. Além disso, acho que assim, apesar do conforto jurídico nesse assunto, de novo, né, a gente tem buscado no Ministério desenvolver projetos que a gente busque o consenso a partir de um diálogo com a sociedade civil. Em 2021, foi desenhada uma solução engenhosa para esse assunto. Na época, o relator do projeto de lei 2337 era o deputado Celso Sabino, hoje ministro desse governo, e ele costurou, junto com o parlamento, na Câmara, e com o setor privado, uma solução engenhosa que é o quê? Permitir uma alíquota reduzida em cima do estoque, opcional para o contribuinte. Quem quiser pagar com uma alíquota reduzida e virar essa página e acabou a história, uma regra de transição, exato. E como o ministro Haddad é um homem do diálogo e que gosta de boas ideias, independentemente de quem venham, né, de momento, de projeto, de momento, etc., a gente decidiu manter. A gente manteve essa solução que foi criada em 2021, propusemos uma alíquota de 10% no nosso projeto. O próprio secretário executivo Dario comentou que a alíquota vai ser definida no Congresso Nacional. Nós propusemos 10% do nosso projeto, mas será definido no Congresso Nacional. O que vale, eu acho que nesse assunto, é passar a mensagem que a gente quer uma solução de consenso, pragmática, e que não gere judicialização. Essa solução é a alíquota reduzida, e a gente deseja, né, que os contribuintes optem por isso, e essa calibragem vai ser algo adequado para que essa solução funcione. Eu, pessoalmente, acredito que a gente não vai ver judicialização nesse assunto, seja pelas razões jurídicas, seja pelas razões pragmáticas dessa opção da alíquota reduzida, seja pela própria relação do cotista com o administrador do fundo, que é uma relação da perspectiva civil, ali, contratual, que não é simples também de operacionalizar um litígio, né? Tá bom, então a gente acredita que isso está bem endereçado tecnicamente no projeto, né, e com essa questão aí da alíquota que eu já comentei. Secretário, o senhor tocou no ponto das alíquotas, né, que acho que é um ponto sensível do ponto de vista da arrecadação também, né? Quanto mais vai cair essa alíquota, mais difícil vai ser para o governo arrecadar o que está esperando arrecadar com esse recurso, e a gente sabe que essa é uma das medidas daqueles 168, 169 bilhões que o governo espera arrecadar para o ano que vem para zerar o déficit, como está sendo endereçado nesse momento na proposta orçamentária que está sendo encaminhada para o Congresso Nacional. Para além disso, os fundos fechados eles foram apontados como uma fonte de recurso para compensar a questão do imposto de renda, como eu disse mais cedo. Se essa alíquota cair muito, quer dizer, cair para 6%, por exemplo, vai ser suficiente para poder gerar a arrecadação necessária para compensar isso? Porque fez-se uma regra de parcelamento com a primeira parcela no finalzinho desse ano para poder gerar uma arrecadação suficiente para fazer essa compensação para garantir a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, se a alíquota é menor, essa arrecadação vai ser menor também. Vai ser suficiente para fechar essa conta? Como é que faz essa equação com o Congresso? Os cálculos de expectativa de arrecadação dentro do Ministério da Fazenda, quem faz é a Receita Federal, né? Eles fizeram os cálculos considerando o projeto que a gente enviou com os 10%. A gente não tem um cálculo paralelo com 6%. O presidente Lira até comentou que, na opinião dele, né, a arrecadação talvez nem caia tanto, que uma alíquota menor, apesar de ter uma alíquota menor, talvez mais gente faça adesão, né? Então, não tem uma resposta pré-pronta, não é uma simples regra de 3, é capaz da gente conseguir arrecadar o mesmo ou mais do que está projetado, ainda que haja uma alíquota menor. Uma última questão para fechar, eu queria entender um pouco o que mudou, né, de lá para cá no projeto das offshores, né? Assim, acho que o principal ponto que o Lira verbalizou bastante ao longo dessa tramitação foi a questão da variação cambial, do ganho cambial, né? Mas quais pontos além desse a Fazenda resolveu incorporar ao texto e que o senhor entende como fundamentais para o encontro desse equilíbrio, desse consenso para a proposta avançar? Perfeito, Marcos. Essa pergunta me deixa pessoalmente bastante contente, né? Porque eu, de novo, né, repetindo o que eu falei no início da entrevista, eu fico muito satisfeito com o processo da offshore e o produto que a gente consegue entregar agora para o Congresso Nacional. A gente tem uma série de regras e cuidados, né, em relação ao contribuinte, o que vai ser tributado, o que não vai ser.
Se vier lucro do Brasil, vai ser excluído da base de tributação. Se tiver imposto pago no exterior, vai ser compensado. Se tiver prejuízo no ano, vai compensar o lucro do ano seguinte. Enfim, tem uma série de regras que a gente colocou no texto. É um texto bem robusto. Foi elogiado pelos colegas aqui na Expert, fiquei muito feliz com isso também. Eu gostaria de destacar 2 temas dessa última versão agora, que vão justamente endereçar aquilo que foi conversado com o presidente Lira e com a sociedade civil também. O primeiro deles endereça uma preocupação com ativos ilíquidos na carteira de offshores. O que é isso? Às vezes você tem uma offshore que tem uma aplicação numa startup ou num fundo de venture capital offshore, e são ativos que não têm mercado secundário, ativos alternativos sem liquidez. E pela regra contábil, às vezes você tem a avaliação desses ativos a valor justo, impactando o resultado contábil, que é a base da tributação. Então havia um pleito do mercado falando, poxa, vamos fazer regime de caixa, né? E não regime de competência. A gente conseguiu viabilizar o regime de caixa, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer algo inspirado nos americanos, uma regrinha chamada check the box, na qual a pessoa física vai poder desconsiderar offshore para fins de imposto de renda e declarar aqueles bens subjacentes na carteira dela direto na declaração de imposto de renda da pessoa física. Com isso, ela atrai o regime de caixa, atrai para si o regime de caixa, e a gente resolve esse problema, que eu diria que era o último grande problema conceitual junto com a variação cambial. E a segunda mudança que eu gostaria de destacar é uma evolução na legislação inédita no Brasil, que é o direito das pessoas físicas compensarem perdas financeiras apuradas no exterior, com ganhos da mesma natureza no exterior. As 2 regras juntas vão viabilizar a pessoa física ter, a favor do governo, uma declaração e uma transparência absoluta em relação às suas aplicações offshore, e da perspectiva do contribuinte, uma regra de tributação justa e equilibrada, com compensação de ganhos e perdas e ausência de tributação antes da hora, né? Então é isso, eu fico bem satisfeito, agradeço novamente aqui pelo papo, pelo convite, pela conversa, agradeço a XP também pela oportunidade de estar aqui na Expert. Tô bastante surpreso aqui com a Expert, com essa bagunça toda aí, né? E estamos aqui para conversar com o Ministério da Fazenda para trabalhar em medidas justas, equilibradas e que fomentem o mercado financeiro de capitais brasileiro. Tá bom? Obrigado. Obrigado, diretor Daniel Loria. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Até a nossa próxima entrevista do Infomoney aqui na Expert. Um abraço.